adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém, irmãos? Se assentem. Conhecendo a fonte e a profundidade de nossa impureza. Conhecendo a fonte e a profundidade da nossa impureza. Irmãos, vários comportamentos de Cristo, mas vários, ao ponto, ou seja, no ponto onde chegamos, capítulo 7, olhando para trás, já vimos que vários comportamentos de Cristo com seus discípulos chocaram as autoridades judaicas e os líderes religiosos. Ora, mas o que nos deixou chocado não foi nada mais, nada menos do que os discípulos vivendo a palavra de Deus e desfrutando da liberdade que o Evangelho estava trazendo a eles. Aquilo estava deixando os líderes religiosos chocados, perplexos, confusos. Mas não só isso. Cristo já foi acusado de várias coisas. Veja, ele foi acusado de comer com pecadores, estar sentado na mesa com eles, desfrutando de uma refeição, o que do ponto de vista da religião judaica era um escândalo, era um problema. Cristo já foi questionado por violar o sábado, quando os discípulos, caminhando em direção a uma cidade, passaram por um lugar cheio de cereais e ali começaram a colher e comer espigas e comer. Então foi acusado de violar o sábado. Foi acusado de ser um exorcista por Beelzebul, ou seja, ele expulsa demônios por Beelzebul. Várias coisas na vida de Cristo estava sendo questionada pelos líderes religiosos. Agora aqui, irmãos, a questão é em relação à purificação. Quem é puro? Quem é impuro? O que nos torna puro? Ou o que nos torna impuros? Com base em que avaliamos a nossa conduta diante de um Deus santo, sendo esta conduta santa ou sendo esta conduta impura? Qual caminho ou qual instrução usaremos para nos ensinar o caminho pelo qual trilharemos e que esta vida, minha e sua, se tornará aceitável a Deus? Como nos tornar puros quando na caminhada da vida fomos pegos por aquilo que nos torna impuros? A questão aqui é essa. E o que os fariseus, os escribas estavam usando para avaliar a vida dos discípulos ou a impureza dos discípulos era nada mais, nada menos do que a tradição dos anciãos. Mas a pergunta que eu faço novamente é: o que de fato nos torna impuros? Melhor, qual é a verdadeira fonte das nossas impurezas? Melhor, como alcançar pureza diante de um Deus que tem um padrão santo, tão elevado e responsabiliza pecadores pelos seus caminhos? Como se tornar puro diante de um Deus santo? A primeira questão que vemos no texto, irmãos, é que essas perguntas só podem ser respondidas com base na palavra de Deus e não naquilo que o homem constrói como verdade para si mesmo. Os escribas e os fariseus eram os responsáveis por zelar e guardar a tradição judaica. Veja o versículo de número 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Ou seja, os escribas, conforme já estudamos em pregações passadas, eram os estudiosos da lei. Eram aqueles homens que se esmeravam em estudar a lei, era chamado de os mestres da lei. E eram responsáveis por repetir, ensinar, guardar e zelar todas as tradições que envolviam a religião judaica. E eles tinham a função de transmitir de geração a geração aquilo que os pais vinham traduzindo
Aqui, irmãos, temos uma dupla, fariseus e escribas. Os escribas responsáveis por ensinar, traduzir e zelar as tradições. Os fariseus responsáveis por viver estritamente aquilo que o legalismo judaico impunham às pessoas e colocavam sob regras para que elas se tornassem puras diante de Deus. Aqui estamos com os principais mestres da nação que estão vindo de Jerusalém, que era o centro religioso da nação judaica, e eles estão indo em direção a Cristo, ou se reunir com Cristo, certamente para mais uma vez investigar a conduta de Cristo e a conduta dos discípulos. Porque aquilo que Cristo estava ensinando, fazendo entre as cidades circunvizinhas de Jerusalém, estavam se espalhando por toda a região. Chegou ao ouvido não só de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que achou que ele era João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Mas a notícia chegou também às autoridades em Jerusalém, e que vão mais uma vez em direção a Cristo para observar e investigar os comportamentos deles, para ver se de fato eles estavam vivendo a tradição dos pais ou dos anciãos, ou se o que Cristo estava ensinando, ou o que Cristo estava levando o povo a viver, estava confrontando ou indo de encontro àquilo que os pais sempre ensinaram. E aqui, irmãos, quando eles chegam próximo a Cristo, quando eles se reúnem a Cristo vindo de Jerusalém, se deparam com uma situação. Mais uma. Verso 2: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Os versículos iniciais mostram o pano de fundo da controvérsia aqui. Lavaram ou não lavaram as mãos? Estão impuros porque estão comendo com as mãos por lavar. Irmãos, por um longo tempo, mas um período muito longo, as tradições orais em Israel começaram a ser construídas, porque os estudiosos da lei se debruçavam sobre o texto sagrado e sobre o próprio texto sagrado construíam as suas interpretações, e essas interpretações eram ensinadas no esforço de esclarecer ao povo o caminho para a santidade, conforme ensinada na lei escrita, Levítico, Deuteronômio, Números. Então os estudiosos da lei se debruçavam sobre estes textos e interpretavam e ensinavam. E essas tradições foram desenvolvidas como uma espécie de muro que era construído ao longo da história e que cercava a lei de Deus. Então não era só mais a lei escrita, era a lei escrita, mas as interpretações dos mestres da lei. E isso foi sendo construído. Quando eles chegam a Cristo e dizem: olha, os teus discípulos não estão vivendo de acordo com a tradição. Tradição aqui, irmãos, é um termo técnico que se aplica às regulamentações orais da Torá e que começaram a ser escritas, formando assim o Talmud. É uma série de comentários sobre a lei de Deus, uma série de comentários. Até aí tudo bem, não haveria problema se, olhando para o Talmud nos empurrasse para a vontade de Deus. Não haveria problema se o povo, em ser instruído pela vontade de Deus, recorresse à instrução daqueles que tiveram a incumbência e o dom de estudar, de interpretar, de se debruçar sobre o texto sagrado. Não haveria problema. Mas o problema é que essa tradição
passou a ter um peso muito mais grande e cada vez maior no judaísmo do que a própria palavra de Deus. Ao ponto, irmão, de se tornar acima da palavra de Deus, de se tornar superior aos mandamentos de Deus. No fim, chegou-se ao ponto de dizer que Deus estava ocupado no céu, recitando com movimentos de cabeça a sabedoria dos rabinos, que estava inscrita, guardada e preservada na tradição dos anciãos. Ainda mais com a perda da independência política, porque Israel passou a ser subjugado pelos povos, e a dispersão crescente dos judeus entre os povos, a preocupação se manteve ainda maior. Israel tem que ficar separado. Israel tem que ser um povo santo. Israel tem que separar-se dos povos. E no topo da escalada não estava o que é justo e o que é injusto. Estava o que é puro e o que é impuro. Como se tornar impuro e como se tornar impuro, ou como se tornar puro. E isso passou a ser uma série de prescrições, que impunham sobre a vida do povo um jugo incapaz de fazer com que o povo vivesse aquilo. Pelo contrário, aquilo passou a oprimir o povo, ao ponto de Jesus em Mateus denunciá-los veemente, dizendo: olha, vocês têm o prazer de quererem ser chamados de mestres pelo povo. Vocês constroem pesados mandamentos para colocar sobre as costas do povo, mas vocês nem com o dedo querem movê-los. Dado aquelas prescrições pesadas e que eram colocadas sobre regras para que o povo vivesse, mas eles mesmos corriam longe, como dizia Jesus. Irmãos, no Antigo Testamento até tem, se nós olharmos para Levítico, algumas purezas relacionadas à vida daqueles que oficiavam no culto, os sacerdotes, e na vida daqueles que se aproximavam do culto. Mas aqui, eles estão indo além, porque pegaram o Levítico, expandiram e colocaram sobre a vida de todo o povo. E colocaram regra sobre regra, a fim de que o povo passasse a viver como os escribas e fariseus, ou como a tradição dos anciãos queriam que eles vivessem. Agora, os discípulos estão sendo julgados com base nesta tradição, e não com base na palavra de Deus. Veja, quando voltam da praça, verso 4, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? A acusação é que eles estão comendo sem lavar as mãos. Aqui não tem nada a ver com higiene pessoal. Não. É um assunto estritamente relacionado às leis cerimoniais de purificação. A palavra impuro aqui, na verdade, significa comum. Ou seja, não se pode usar as mãos em uma ou em sua condição comum. O culto, a vida a Deus, deve ser separada daquilo que é comum. Essa era a pregação deles. Por isso, cada refeição deveria ser precedida por ritual de lavagem das mãos, lavagem dos jarros, lavagem dos copos, lavagem de tudo aquilo que possivelmente estaria contaminado ou impuro. E em todas as casas religiosas havia jarros de pedra longos e grandes para a água da purificação. E eram grandes e distintamente separados para que os judeus, ao voltar da rua, se purificassem, se lavassem, aspergissem água sobre eles, para após fazer uma refeição. Ou seja, eles aplicavam a uma lista, uma série de regras
para conduzir a sua vida de maneira santa na presença de Deus. Irmãos, esses rituais refletem, primeiramente, a convicção de que o mal era algo externo. Ou seja, as impurezas vêm do contato com pessoas impuras ou coisas impuras. Ou seja, Jesus e os discípulos estão expostos diariamente a muitas fontes de impurezas. E já era conhecido como alguém que violara o sábado e que violou uma série de tradições dos anciãos, e agora está mais uma vez transgredindo a tradição, porque está deixando com que os discípulos comam sem lavar as mãos. Sem lavar as mãos. Estão construindo sobre a sua própria vida uma santidade construída e arranjada sobre os argumentos da tradição dos anciãos. Mas a pergunta que se faz novamente é: como conhecer a nossa verdadeira impureza? Como traçar um caminho de santidade agradável aos olhos de Deus? Como ter uma vida separada daquilo que desagrada a Deus? Será através daquilo que nós mesmos construímos como verdade para as nossas vidas? Será seguindo uma tradição ou regras sobre regras? Não. Somente reconhecendo e sabendo de que a palavra de Deus é a fonte de toda a revelação, não só de Deus, mas acerca da nossa condição e do caminho pelo qual nos tornamos aceitos e agradáveis a Deus. Isso somente a palavra de Deus pode ensinar, pode corrigir, pode repreender, pode redarguir, pode ensinar. E eu e você podemos tentar fazer várias coisas ou criar regras e mais regras, e veremos que essas regras são insuficientes para dar conta das impurezas das nossas próprias vidas, porque a fonte delas não são fontes superficiais e externas. A impureza reside dentro dos nossos próprios corações. E agora veja no texto como a religião legalista construída pelos fariseus e escribas se torna uma religião opressora. Religião que não produz vida, que não produz santidade, que não produz consciência, que não produz obediência voluntária, mas pelo contrário, uma religião que precisa de guardiões, de lanternas, de vigias, de regras. Versículo 4. Marcos estabelece a opressão que se era viver debaixo dessas regras. Versículo 4. Quando voltam da praça, primeiro, não comem. Olha a negação. Não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metais. Ou seja, eles primeiro não comem se não estiverem dentro de uma condição adequada, conforme a tradição dos pais. Segundo, quando comem, percebem. Veja como a refeição deles é bastante trabalhosa. Primeiro tem que lavar as mãos, os jarros, os pratos, os metais, banhar-se, se preocupar em estar puro. Veja. E eles criaram uma religião aqui, Marcos está mostrando, anti-humana, impossível de ser praticada. E Marcos indica uma quantidade de opressoras determinações. Não coma, lave o jarro, lave os pratos, lave as mãos, lave os copos, se banhe. Regras sobre regras, impossíveis de serem vividas. Regras que estavam sendo não cumpridas, mas estabelecidas como um jugo sobre as costas daqueles que tinham que carregá-las. É assim, irmãos, a religião ou a vida cristã que não é construída debaixo da clareza que a palavra de Deus instrui ou ensina, mas uma religião com base naquilo de que não se deve tocar, não se deve manusear, não se deve comer, não se deve provar. E Paulo, quando escreve aos irmãos de Colosso, diz: olha, se já ressuscitastes com Cristo, por que estáis cercados novamente dos rudimentos deste mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie, não faça
apóstolo Paulo diz, coisas que têm aparência de disciplina, mas é incapaz contra a sensualidade que reside no coração do homem. Olha, Jesus, mais uma vez, está abalando os alicerces do judaísmo e mostrando que a religião, ou a vida cristã, ou a santidade que eles estão construindo com base na tradição humana, é uma casa construída sobre a areia e que vai ruir a qualquer hora. Eles estavam sendo ensinados sobre a tradição dos pais e não sobre a palavra de Deus. Eles estavam sendo instruídos debaixo do legalismo humano e não através da vontade perfeita e soberana de Deus. Olha, veja, o povo que estava preocupado em separar-se e viver uma vida para Deus, Cristo mostra, vocês estão vivendo na contramão da vontade de Deus. Na contramão da vontade de Deus. Ou seja, a santidade não é meramente uma questão de trocar de roupa. Santidade não é meramente uma questão de dizer não prove. Santidade não é meramente uma questão de banhar-se, lavar, sair do mundo. Não. Santidade primeiro passa por um coração transformado segundo a graça de Deus e segundo a vontade de Deus. Passa primeiro e alcança uma transformação que vai de dentro para fora e não através de purificações externas. O contraste aqui não é entre lei e práticas legalistas. O contrário aqui, a divergência aqui é sobre a profundidade do pecado na nossa natureza e a verdadeira impureza ou pureza que devemos alcançar à vista de um Deus Santo. A tradição tratava essa questão como algo periférico, como trocar de roupas, lavar as mãos, os jarros, os pratos, não prove, não manuseie, ou seja, uma santificação arranjada. É fácil, irmãos, nós construirmos uma bula, entregarmos ou uma cópia para cada irmão e dizer, faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Nós estaremos construindo uma vida cristã sobre ou debaixo de um legalismo que construirá não cristãos, mas como o texto diz, hipócritas. Homens cuja boca tem o prazer de honrar a Deus, mas o coração estão longe de Deus. Homens que na caminhada da sua vida cristã e do seu legalismo terão o prazer de arrumar subterfúgios e argumento para invalidar a palavra de Deus e colocar acima dela aquilo que é fácil de ser vivido, como lavar as mãos, o trocar de roupa ou arranjos humanos para apresentar uma aparência de falsa piedade. Mas não é isso que o Evangelho produz. Não é isso que Cristo veio fazer, mas pelo contrário, o Evangelho veio mostrar a raiz e a profundidade das nossas verdadeiras impurezas e mostrar a única condição, o único caminho, a única verdade que é capaz de transformar as nossas vidas e nos tornar puros de mãos e limpos de coração. Limpos de coração. E produzir o contrário, não o legalismo, mas uma vida santa e agradável à vista de Deus. É isso que o Evangelho veio produzir. E só a verdade de Deus em Cristo é capaz de fazer isso. Não aquilo que nós construiremos ao longo da nossa caminhada como verdade, não aquilo que nós interpretaremos, mas pelo contrário, só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Só a graça, só Cristo, só a verdade, só o Evangelho é capaz de pôr abaixo toda essa falsa religiosidade e fazer com que eu e você construamos uma vida sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Então a primeira verdade que Cristo ensina é: só a palavra é capaz de identificar as nossas verdadeiras impurezas, não as tradições. Não aquilo que vocês arranjaram ao longo do caminho. Pelo contrário, isso tem servido ao propósito de fazer com que vocês se arroguem pela condição externa de vocês. E Jesus disse: vocês são como sepulcros
bem adornados, organizados, bem ornamentados por fora, mas por dentro vocês são cheios de maldades, de rapina, de sujeira, de impurezas. É isso que o legalismo constrói. Uma aparência sem conteúdo, sem significado, uma religiosidade arranjada, uma vida hipócrita. Por isso, o segundo ponto é que a palavra de Deus, ela veio desmascarar todas as nossas intenções de engano. A palavra de Deus veio levantar a cortina e mostrar as nossas profundas intenções e os nossos enganos. Veja o que Cristo diz. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Os mestres aqui vêm a Cristo em tom de profunda reprovação. O porquê aqui do versículo 5 não é o porquê de alguém que quer estabelecer um diálogo. Não é o porquê de alguém que quer abrir uma discussão. O porquê é de alguém que vem cobrar. Por quê? Por quê? E eles não estão preocupados, vejam no texto, em saber se os discípulos conhecem a tradição ou não. Veja como o legalismo é desumano. Não. Eles vêm para cobrar e dizer: por que não mandam? Um verbo que demonstra prática. Por que não estão vivendo de acordo com a tradição dos pais? Ou seja, eles devem construir uma prática com base na ignorância. Não interessa. Por que não estão mandando? Por quê? Mas a resposta do Evangelho vem na mesma altura. Na mesma altura. E a verdade do Senhor irá mostrar quem está do lado da Escritura. A palavra de Deus vai mostrar quem de fato está se curvando ante a vontade de Deus: os discípulos ou os mestres. Do lado de quem realmente a Escritura está, fazendo com que a religiosidade de quem será demonstrada como apostasia. Irmãos, as pessoas que davam mais atenção a essas rígidas tradições e as observâncias extremas daquilo que a tradição dos pais ensinavam ou ensina até hoje, eram consideradas as mais santas, as mais próximas de Deus, as mais perfeitas. Agora não se esqueça, a nação que estava aqui, nessa condição, interpelando Cristo, porque viram os discípulos comer por lavar as mãos, foi a nação mais favorecida do mundo. Olha, a essa nação foi dada a lei. Moisés, a minha lei ao povo, a minha revelação perfeita ao povo. A essa nação foi dada claras prescrições do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. A esta nação, Paulo diz, as alianças, as promessas, os profetas, Cristo, os patriarcas. Agora veja, da religião que está descrita nos Salmos, na vida dos profetas, em Deuteronômio, virou religião de lavar as mãos, de lavar jarros, de lavar copos.
se tornar puro e aceitável a Deus por lavar as mãos. Agora, Cristo está mostrando que a condição desfrutada por eles é reflexo deles terem virado as costas para a palavra de Deus. Quando a verdade é abandonada por mim, por você, por nós, pela igreja, algo vai ocupar o lugar. E aquilo que é a vontade perfeita de Deus vai dar lugar à religiosidade humana, a jeitos humanos, a legalismo humano, a obras externas ou aparências de piedade. Se abandonarmos a verdade, Cristo está mostrando, iremos nos apegar àquilo que é sem importância. Se abandonarmos a verdade, iremos acabar lavando copos, jarros, mãos, corpo. Mas Cristo vem e dará a resposta com base naquilo que Deus diz. É como se Cristo estivesse dizendo: vamos ver como Deus está vendo vocês, porque vocês estão lendo as nossas vidas com base na tradição de vocês. Agora vamos ver como Deus está lendo vocês com base na verdade dele. E Cristo vai citar a palavra de Deus, que foi dada a fim, irmãos, de conhecermos a vontade de Deus e a nossa condição, que nos foi dada para nos levarmos à verdadeira espiritualidade, usando os recursos da graça, e levarmos de fato a alcançarmos em Cristo um coração puro. Pois a verdade, ela não veio tratar das coisas de maneira superficial. Troque de roupa, corte o cabelo, faça a barba. Não. Por isso, Cristo está mostrando: a verdade de Deus jamais pode ser manipulada e transformada pelos homens em regras que se auto-justificam, que levam o homem a uma auto-justificação. Não. E eles tinham prazer de bater no peito. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os gentios. Eu dou o dízimo de tudo. Eu ando assim, eu ando assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Paulo diz que se achava perfeito em Romanos 7, mas quando viu nos seus membros a cobiça, ele diz: miserável homem que sou. Ele viu que o mandamento que era bom para ele o transformou em morte. E ele viu: miserável homem que sou. É assim que a palavra de Deus faz com cada um de nós. Ela nos traz uma leitura correta das nossas vidas, da nossa condição diante de um Deus santo. Ela não mascara e nem trata superficialmente aquilo que Deus trata de forma profunda. E a resposta que Cristo irá dar a eles será de acordo com a vontade de Deus, que eles mesmos pegaram e transformaram, acomodaram a natureza humana. E Cristo diz: vou pôr abaixo essa construção espiritual da vida de vocês. E a palavra de Deus vai levantar a cortina. A palavra de Deus vai levantar aquilo que está disfarçando com uma aparência de piedade as nossas profundas corrupções. Mas como o Evangelho faz isso? Como? Como o Evangelho vai desmascarar aquilo que precisa ser desmascarado em nossas vidas, para construir uma espiritualidade, uma identidade cristã verdadeira? Cristo vai fazer isso mostrando a natureza e condição espiritual das nossas vidas. Ele vai fazer isso mostrando como Deus nos vê. Verso de número 6. Respondeu-lhes. A palavra de Deus tem respostas.
Como está escrito, e está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. É como se Cristo estivesse dizendo: Deus está vendo vocês assim. Este texto de Isaías, que foi pregado há anos atrás, se aplica sobre a vida de vocês hoje. Vocês estão assim. E Cristo vai citar não somente os profetas, mas vai citar a própria lei de Moisés, que eles tanto amavam e deturparam para o benefício próprio. Agora veja que aqueles que eram modelos, veja, aqueles que eram reputados como santos, um padrão de irrepreensibilidade, modelos a serem seguidos, estão passando pelo crivo da verdade. E aqueles que são reputados como santos, diante de um Deus santo, são considerados como hipócritas. Bem profetizou Isaías: este povo me honra com os lábios, ensinando doutrina de homens. Hipócritas, como está escrito, verso 6. Deus não vê como o homem vê, irmãos. O homem olha a aparência, mas Deus vê além de uma falsa impressão piedosa. Cristo usa o texto de Isaías 29:13 e analise o contexto de Isaías. Tinha o melhor culto, o melhor animal, tinha um sacrifício ou uma liturgia organizada segundo a luz da palavra de Deus, mas Deus diz: há uma aparência religiosa falsa. O coração deste povo está longe de mim. Este povo está comparecendo aos meus atos por obrigação. Diz a eles Isaías: quem requereu que um deles só comparecesse aos meus átrios? Diz a eles, no verso 29, Isaías retoma o tema de uma religiosidade sem coração, e Deus denuncia novamente, dizendo: olha, este povo canta bonito, fala bonito, mas o coração está longe de mim. Ou seja, a história se repete. A história se repete. E a palavra de Deus, que é perfeita, ela se aplica a todas as circunstâncias e contexto histórico do povo de Deus. Cristo está mostrando a validade daquela profecia que estava se aplicando naquela condição dos escribas e fariseus, e mostrando a eles que aquela tradição construída, ao invés de estar levando eles para próximo de Deus, estava conduzindo a eles debaixo de uma hipocrisia, de uma aparência vazia, de uma religiosidade sem Deus. E o termo utilizado por Cristo é hipócrita. Quem é um hipócrita? O hipócrita é aquele que aparenta ser. É um homem que esconde ou tenta esconder suas reais intenções. E traz uma aparência justamente para esconder o seu coração. O hipócrita, como diz Barclay, é alguém que tem uma rachadura em sua vida. E que olhando aos olhos humanos ninguém enxerga. Só Deus, sondando-lhe o coração, é capaz de ver o tanto que ele está sendo um ator. E diz: é hipócrita. Essa era a condição dos fariseus em escrito. Ensinavam, mas não viviam. Aparentava ser, mas não era. O hipócrita, ou seja, é um enganador. Eles são uma fraude. É a primeira denúncia. Eles honravam a Deus somente com a boca, mas o profeta é claro: o coração está longe de Deus. Mas até a honra, veja o texto, é tão claro que até a honra era uma vaidade, ou seja, uma forma de serem aplaudidos e reverenciados. Por quê? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas humanas. Olha como é que se honra a Deus ensinando doutrinas humanas. Como é que se honra a Deus vivendo o contrário
estavam mais uma vez usando o nome de Deus para validar a vaidade do coração deles. Ou seja, eles ensinavam em nome de Deus aquilo que foi inventado pelos homens. Como Cristo disse, sabe para quê? Que homem inteligente, que homem sábio. Vocês têm prazer em serem chamados mestres. A glória era para eles e não para Deus. Isso fazia com que toda a religiosidade estivesse sendo construída sobre o orgulho e com base na areia. E Cristo diz, aí não há só superficialidade, a religiosidade contrária à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ele vê desobediência, distorção à verdade, vontade humana no lugar da vontade de Deus. Ou seja, o Evangelho está detectando as questões profundas, está tratando o problema pela raiz, e Jesus olha e vê hipocrisia ao invés de santidade, vaidade humana ao invés de buscar a glória de Deus. Estavam ensinando preceitos humanos ao invés de trazer à luz aquilo que era claramente a vontade de Deus. Então o Evangelho veio desconstruir, mostrando a natureza da nossa espiritualidade. Ele veio abrir o nosso coração e dizer, veja como vocês estão. Veja como vocês estão. Segundo, Cristo mostra quão sutil é o pecado em nossas vidas. Quão sutil é o pecado. Verso 8, 9 e 10. Quando Cristo diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, olha, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Irmãos, eles eram assim, olha, uma contradição. Era um povo que tinha a seguinte concepção, a consciência, olha, nós somos chamados para viver separados para Deus, somos um povo santo. Nós não devemos nos misturar o que é comum, mas estar separado. Essa é a consciência do judeu. Sereis para mim um povo santo. Mas eles perseguiam esse objetivo, defendendo não a verdade de Deus, mas a tradição dos pais. Como é que se torna santo, rejeitando o que Deus escreveu e dizendo, eu vou me apegar ao que os pais escreveram? E Cristo mostra, sabe o que é que isso significa? É que vocês estão criando jeitinhos para continuar nessa vidinha pecaminosa de vocês, desonrarem e desobedecerem a palavra de Deus. Ou seja, Cristo usou os profetas para fazer uma leitura correta da natureza espiritual deles. A hipocrisia, vocês são atores. Agora Cristo irá usar a lei para mostrar o que eles fizeram da lei. Ou seja, eles arrumaram um jeitinho para invalidar o quinto mandamento, que diz, honra teu pai e tua mãe. E Moisés dizia, olha, o filho que desonrar pai e mãe será maldito no meio do povo. Aí eles arrumaram um jeitinho. Ou seja, Cristo está mostrando, olha, vocês são atores, e de fato vocês não amam a glória de Deus e a santidade de Deus, e não querem de fato viver para a glória de Deus. Vocês querem dar jeitinhos humanos para desconstruir a vontade perfeita de Deus, que é a sua lei, aquilo que vocês tanto defendem e amam. Eu vou mostrar a vocês de que vocês não amam.
vocês não têm zelo por Deus. Vou mostrar. Aí eles criam Corbã. Sabe o que era Corbã? Corbã era uma oferta dedicada ao Senhor ou à casa do Senhor. O indivíduo tinha uma quantia, ou o indivíduo tinha bens, posses e recursos, e dizia: olha, metade dos meus bens será Corbã, oferta dedicada ao Senhor. Ora, que causa nobre, que homem santo, está dando metade dos seus bens à casa de Deus. O objeto, ou seja, a metade das riquezas, só assumia de longe o caráter de sacrifício. Mas o efeito prático, sabe qual era? Era que o curso previsto originalmente para aqueles recursos que Deus estava me dando, de que era honrar os meus pais e a minha mãe, não estava mais debaixo da obrigação do 5º mandamento. Sabe por quê? A obrigação de dedicar como um Corbã não impunha sobre a minha vida a obrigação de dar à casa do Senhor, mas pelo contrário, só me eximia da responsabilidade de viver o 5º. Ou seja, vocês estão assinando embaixo sobre a vida dos filhos desobedientes e rebeldes aos seus pais e a Deus. Aí o indivíduo não queria honrar o seu pai e dizia: ô pai, aquele recurso é Corbã. E Cristo diz: Corbã não, se fosse vocês dariam. Vocês estão usando o Corbã para invalidar os mandamentos de Deus. Vocês estão construindo jeitinhos para continuar na vida pecaminosa de vocês. E o que Cristo está mostrando é que a motivação em construir todo esse sistema, tradição humana, tradição dos pais, nunca foi honrar Deus. Nunca foi honrar a palavra de Deus. Nunca foi se tornar santo, separado. Mas produzir um sistema que esconda corações hipócritas diante de Deus. Acabou. Sistema que desconstrói a palavra de Deus. Só isso. E que inventa ou cria desculpas para endossar o comportamento de pessoas rebeldes. Só isso. Veja, o texto é claro. Verso 8: vocês negligenciam os mandamentos de Deus. Negligenciando os mandamentos de Deus. Verso 9: rejeitam o mandamento de Deus. Veja, diz: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardar da vossa própria tradição. Terceiro, vocês invalidam a palavra de Deus. Verso 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. É como se Jesus estivesse perguntando: aonde é que Deus está sendo honrado? Onde é que a glória de Deus está sendo perseguida e buscada aqui? Mais uma vez repito: só a verdade pode construir uma verdadeira espiritualidade. Mas veja que ela faz isso construindo o que é falso: a hipocrisia, a religiosidade sem Deus, a santidade sem os mandamentos. E mostra que uma vida sólida, uma espiritualidade sólida, uma santidade bíblica só é vivida em obediência aos mandamentos de Deus. Enquanto eu e você estivermos, verso 8, negligenciando a palavra, não tem. Enquanto eu e você estivermos jeitosamente arrumando subterfúgios e dando jeitinhos para fugir da obediência, também não tem. Enquanto eu e você, verso 13, estivermos invalidando a palavra de Deus em relação àquilo que achamos politicamente correto, intelectualmente satisfatório, não há. Não há. Pelo contrário,
haverá em nossas vidas uma desconexão entre aquilo que falaremos e entre aquilo que está no nosso coração. Haverá uma vida totalmente rachada e partida, que é justamente aquilo que significa a hipocrisia. Alguém que honra com os lábios, mas o coração está distante. Repito, a sua vida precisa ser organizada debaixo da luz da palavra de Deus. Nossas intenções precisam ser vasculhadas pela palavra de Deus. Qual sua intenção está no mundo? Em servir, em conhecer, em saber. Nosso culto precisa estar debaixo daquilo que Deus vê, daquilo que a palavra de Deus prescuta. Só a verdade de Deus pode transformar uma vida partida, dividida, uma busca por viver de aparência. E o Evangelho põe tudo abaixo, para construir uma vida bíblica saudável, para construir uma vida coerente, íntegra, cujo coração está de acordo com aquilo que os lábios professam. E Paulo diz isso: olha, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós mesmos construímos acerca de Deus, da vida, do Evangelho, da nossa aparência, da santidade, da glória de Deus, tudo aquilo que não está de acordo com o conhecimento de Deus. Paulo diz que o Evangelho é poderoso para derrubar essas fortalezas e trazer todo o pensamento cativo como escravo à palavra de Deus. Ou seja, fazer com que eu e você organize toda a nossa vida sob a luz da palavra de Deus. Isso sim, é o caminho que vai desembocar na pureza de mãos, pureza de coração. É este o caminho, perseguindo a palavra de Deus e tendo a nossa vida justificada em Cristo, alcançaremos aquilo que de fato a palavra de Deus diz que é puro, e fugiremos daquilo que de fato a palavra de Deus diz que é impuro. Do contrário, é areia. É areia. Cristo disse que o homem bem-aventurado, o homem sábio é aquele que constrói sua casa sobre a rocha, mas o homem insensato é aquele que constrói sua casa sobre a areia. E Cristo, a palavra, o Evangelho, a verdade, é esta rocha mediante a qual nossa vida é construída. Então, irmãos, o terceiro ponto mostra porque só a verdade é capaz de apontar a nossa verdadeira impureza e a fonte da nossa verdadeira impureza. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus define a fonte, bem como define o que vem a ser impureza. Ela não deixa as coisas vagas, subjetivas. A Escritura não mostra a fonte do pecado, mas ela também mostra o que é pecado. E Jesus insiste em penetrar nos pensamentos e práticas. Veja, convocando ele de novo, verso 14, a multidão disse-lhes: ouve de todos e entender. Olha, nada há fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele já desconstrói essa ideia errada de que os alimentos nos tornam impuros, de que aquela vida de cerimônia que Israel vivia chegou a época de acabar, acabou. Quando ele entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da palavra. Então eles disse: olha, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração
coração, mas no ventre, e sai para o lugar expulso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Os adventistas precisam ler esse texto. Acabou. Ou seja, aquelas cerimônias ou aquelas leis cerimoniais apontavam para Cristo. Apontavam para a necessidade de uma purificação permanente, profunda, na vida e no coração do homem. De que aquela abstenção de certos alimentos, de deslavar, de não comer isso, não comer aquilo, era uma sombra da verdadeira purificação que seria satisfeita e conformada e realizada em Cristo. Então Jesus nos chama a atenção, ouve-me. Ou seja, ouve o Evangelho. Aqui não é alguém que está dizendo, por favor, me ouça. Aqui é, deem atenção às verdades de Deus. E Cristo primeiro vai nos mostrar. A pureza é uma questão muito mais profunda. Porque o que entra não contamina, mas o que sai. Ou seja, o problema não é uma questão de estômago, é uma questão de coração. Coração. Ou seja, a sede das emoções, é de onde desemboca a vida desse homem. Ou seja, o pecado afetou a natureza do homem, a sua completa natureza. As suas inclinações todas diante de Deus é pecado. E aí? Seus pensamentos, suas emoções, sua vontade, suas inclinações, suas escolhas, tudo flui deste coração que é depravado diante de Deus. E agora? Como fazer? Lavar as mãos? É mais fácil. Se fosse, o que fazer? Trocar de roupa? A impureza é algo profundo. As impurezas e lavagens cerimoniais eram um símbolo da verdadeira corrupção e da verdadeira necessidade espiritual do homem. E Cristo não somente descreve a raiz do problema, está aí. Você dorme com Ele, acorda com Ele, come com Ele, lava as mãos com Ele, caminha com Ele, passeia com Ele, cultua com Ele. Está na constituição do homem, está na natureza do homem, está na essência do homem. O pecado permeia toda a natureza humana. E Cristo vai identificar e começar a listar. Sabe o que é impureza? Sabe o que é que contamina? Vou mostrar a vocês. Verso de número 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para um lugar expulso. Foi embora comigo. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem primeiro os maus desígnios. Maus desígnios significa imaginações más, maus pensamentos, e que fatalmente vai nos levar a praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sua mente foi afetada pelo pecado. Seus pensamentos, suas cogitações foram afetadas pelo pecado. Por essa razão, e isso é pecado diante de Deus. Alguém pensa que só o praticar é pecado. Não, só pensar contrário à vontade de Deus é pecado em si. Os maus desígnios são pecados diante de Deus. Por essa razão o profeta diz, deixará o homem perverso os seus maus caminhos, e o homem mau os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor. Quem olhar para uma mulher que deseja impuro já adulterou com ela. As intenções, os pensamentos que correm velozmente contra a palavra de Deus na mente de um homem é pecado. Prostituição, versículo de número 21, ou seja, indica todo o pecado sexual ilícito, toda
impureza moral, todo tipo de pornografia, acesso à nudez, acesso àquilo que é ilícito e que expõe o corpo e leva o homem à impureza moral. Furto é a apropriação daquilo que não pertence a mim, não pertence a você, não nos pertence. E aí envolve governo civil, aquilo que é do próximo, aquilo que é de Deus. Ou seja, eles estão preocupados em lavar as mãos e estão roubando aquilo que é de Deus, a sua glória, a sua dignidade, a sua honra. Homicídio. Ou seja, o desejo de tirar a vida do próximo, isso inclui ódio, isso inclui palavras de ódio, isso inclui a amargura que vai contra o próximo para destruí-lo. Adultério, a relação ou a quebra dos laços matrimoniais. A avareza, ou seja, um apego idólatra às coisas materiais. Ganância, um desejo ardente de ter. Ou seja, uma ganância que rouba as energias que deve ser dedicada a Deus, porque Deus nos chama a amá-lo com todas as forças, com toda a vida, com toda a mente. Ou seja, a avareza e o materialismo do coração humano faz colocar Deus como segunda opção em sua vida. Está aí a impureza. Malícia. Descreve a pessoa que persegue ativamente o mal e com desejo de prejudicar. É um maldoso. Tudo que ele faz está permeado por maldade, faz com a intenção de prejudicar. Agora veja os pecados que retratam o coração, lá dentro, as intenções mais profundas: dolo, artimanha, engano, lascívia, impulso pecaminoso, inveja, o desprazer de ver a pessoa ter algo, o próximo possuir, blasfêmia, difamações, palavras abusivas, linguagem desdenhosa, soberba, a tendência maligna de imaginar-se superior, loucura. Aqui não se refere à debilidade mental, não, mas ao homem que é moralmente e espiritualmente insensível. Para que loucura pior do que alguém ouvir a palavra de Deus e não se conformar a ela? Para que coisa pior do que saber que o meu caminho me leva à morte e continuar trilhando? Como o homem da parábola. Destrói o celeiro, constrói um dos maiores para abastecer aquilo que teve como fruto da sua plantação. E diz: ó minha alma, folgue e regala, porque tem muito em celeiro. Jesus diz: louco, se hoje te pedirem conta da sua alma, o que tens para oferecer, ou a quem prestarás conta? É o homem que diz assim: quero nem saber, insensível, duro. Esta lista retrata o que de fato é impureza. É isso aí. O texto mostra onde elas estão. Aqui, no coração. Primeiro e único remédio é um novo coração. É o único coração e sua graça pode dar coração novo ao pecador. Amém. Lava as mãos, troca de roupa, batiza. Só Deus, irmãos, darei a vocês novo coração. Amém. Tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Escreverei no coração de vocês a minha lei. Farei com que vocês andem nos meus caminhos. É mais difícil ter um coração limpo do que as mãos limpas. E só a ação purificadora da graça é capaz de limpar aquilo. É isso que Cristo está mostrando a eles. Sabe por que eles estão com medo? É porque o problema aqui deles foi resolvido, ou está sendo resolvido.
acabou. Esses tratamentos superficiais. O verdadeiro Cordeiro chegou, era Cristo. Estava tratando as coisas como deveriam ser tratadas, de dentro para fora. Porque o que contamina é o que sai daqui dos nossos corações. O pecado que está enraizado em nossa natureza, pecaminosa que afetou a mente, a vontade, o coração, as inclinações, as emoções, tudo que dessa natureza, irmãos, flui. Se não for tratado pela graça de Deus, a vista de Deus é pecado. Boas obras, o que os homens quiserem fazer, tudo vem permeado pelo pecado. Conhecendo a fonte e a raiz da nossa verdadeira impureza, está no nosso coração. E sua graça pode limpar, sua graça pode transformar, sua palavra pode construir, sua palavra pode desarraigar, transformar, moldar, ensinar, a fim de que eu e você construam uma vida segundo a imagem e semelhança de Cristo. É isso que o Evangelho está fazendo, desconstruindo todo aquilo que nós ao longo da vida construímos e que não está de acordo com a vontade de Deus, e organizando as coisas debaixo da luz do Evangelho e da imagem de Cristo. É evidente que alguns desses pecados ainda estão aí, rondando os nossos corações. A lascívia, a impureza, o dolo, a avareza, a maldade, tudo aquilo que a palavra de Deus diz não é impuro, pode estar aí ainda. Nós, nessa guerra constante, mas a palavra de Deus nos ensina tanto a nos arrepender, bem como buscarmos força na graça para vencermos estes pecados e vivemos uma vida pura diante de Deus, santa, separada, longe daquilo que nos identifica como escravos do pecado, mas vivendo uma vida que nos leve de fato a nos identificar como povo de Deus, santos de fato. Não só com as mãos lavadas e com a boca trocada, mas com o coração que está sendo transformado e limpo pela palavra de Deus. Cristo diz, aqui está a impureza. E mais à frente ele vai dizer, está aí dentro de vocês. É mais fácil trocar de roupa, irmãos. Lavar as mãos, criar regras, dar jeitinhos. Mas isso vai nos levar a maiores escravidões. Mas a palavra de Deus diz, o caminho é esse. A verdade é essa, o caminho é esse.